Muito boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre o assunto da Trindade de Deus. E estivemos já vendo alguma coisa na aula passada e hoje nós vamos dar seguimento, ok? Então, antes, vamos orar, enquanto outros irmãos vão se conectando à nossa classe. Vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus. Damos-te graça por este dia, por mais essa oportunidade que tu nos dá, de podermos estar juntos aqui através desse meio de comunicação, para podermos estudar a tua palavra. Entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor, peço que mais uma vez, pela tua graça e misericórdia, o Senhor nos use, dando-nos a sabedoria, a inspiração, a direção, ó Deus, do teu Espírito, para que possamos falar sobre este assunto. Peço também pelos nossos irmãos, aqueles que aqui já estão e os que estarão conectando-se conosco posteriormente. E o Senhor também abra os seus corações, suas mentes, para que juntos possamos aprender e sermos edificados sobre esse assunto. Eu oro, Senhor, e agradeço a Ti por esta classe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, na classe anterior, nós começamos a estudar sobre a Trindade de Deus. Falamos que a Trindade compreende as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas em um só Deus, com uma só deidade e todos com o mesmo atributo. Falamos também a respeito que essa Trindade de Deus, ou seja, a pluralidade de Deus em Pai, Filho e Espírito Santo, ela começa a nos ser revelada nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós começamos a ter uma revelação parcial da Trindade, quando nós vemos ali a presença de Deus, do Espírito Santo e também do Filho, Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que, nesse exato momento, no ato da criação, o Pai, pela palavra de ordem, ordena e tudo se fez, tudo se criou. A palavra proferida de ordem pelo Pai e a obra é realizada pelo Filho, que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e por ele todas as coisas foram feitas e para ele. E vemos também na revelação ainda parcial do Antigo Testamento a presença do Espírito Santo quando nada ainda havia sido criado. A Bíblia diz que lá estava a presença do Espírito Santo, que a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, nessa revelação inicial da Trindade de Deus, ainda na criação, ou seja, no começo de todas as coisas, nós já vemos aí a presença das três pessoas da Trindade. O Pai, que dá a palavra de ordem, o Filho, que executa, e o Espírito Santo, que contemplava a terra quando ainda nada havia sido feito. Essa revelação ela vai se ampliando agora quando nós chegamos no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento começa exatamente com a preparação para a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, para cumprir com o propósito da redenção e do perdão dos pecados para todo aquele que nele crê. Então, nós vimos que essa revelação, agora uma revelação mais completa no Novo Testamento, ela começa quando o anjo, Gabriel, visita Maria, aquela jovem que estava prometida em casamento a José, e fala com ela a respeito de que ela havia sido agraciada para trazer à luz, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e que essa gestação não seria pelo modo habitual, numa relação entre homem e mulher, mas seria ele gerado pelo Espírito Santo.
Então, após essa revelação, nós vemos que, então, Jesus nasce de Maria, gerado pelo Espírito Santo, e agora ele começa como criança, depois um adolescente, torna-se um jovem, e quando Jesus chega, então, à fase adulta, nós vemos aí uma passagem que nós vimos na aula anterior, de uma revelação agora completa em um determinado momento, onde a Trindade é totalmente manifesta. Foi exatamente no momento em que Jesus ele se dirige ao Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. E a Bíblia diz que ali naquele momento estava a Trindade na pessoa do Filho, Jesus, sendo batizado por João Batista. Logo, ao sair ele das águas, desce do céu o Espírito Santo em forma de pomba e vem até Cristo para capacitar a Jesus para o início do seu ministério terreno, que até então não havia iniciado. E, logo a seguir a isso, ouvimos aquela voz, né, do céu, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Então, nesse exato momento do batismo de Jesus, nós temos uma revelação completa da Trindade em um só momento, né? No batismo de Jesus Cristo, quando ele, ao sair das águas, recebe o Espírito Santo e também aquela voz que se ouve lá do céu. Então, na aula anterior, nós falamos sobre essa pluralidade de Deus nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo um só Deus, com a mesma deidade e com os mesmos atributos. Ou seja, o Filho é Deus, o Espírito é Santo, é Deus, e o Pai também é Deus, né? Hoje, na nossa aula, nós vamos ver que cada uma dessas pessoas da Trindade, elas desenvolvem funções primárias diferentes ao longo das Escrituras Sagradas. Então, hoje nós vamos falar sobre as funções distintas de cada uma dessas pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao decorrer das Escrituras Sagradas. Então, vamos lá, entrando aqui na nossa introdução, que diz assim: quando a Bíblia fala da maneira com que Deus se relaciona com o mundo, tanto na criação como na redenção, se diz que as pessoas da Trindade têm funções primárias diferentes ou atitudes diferentes. Vemos essas diferentes funções na obra da criação. Deus, o Pai, falou as palavras criativas para que o universo pudesse existir. Mas Deus, o Filho, o Verbo eterno de Deus, que realizou todos esses decretos criativos. Então, nós vemos que aqui nós começamos a ver uma revelação das diferentes atuações, das diferentes manifestações e funções ao decorrer das Escrituras Sagradas. Então, no ato da criação, nós vemos ali o Pai proferindo as palavras para que fosse criado o universo. E nós vemos que o Verbo, que é Cristo, o Filho, que já estava com ele, criou todas essas coisas, né? E vamos ver também, posteriormente, a presença do Espírito Santo, que nesse exato momento da criação também pairava sobre a face das águas. Então, vamos lá. A primeira referência nossa está em Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz aqui que o Verbo, que é o Filho,
estava com Deus e o Verbo era Deus, mostrando aí que tanto o Filho quanto o Pai têm a mesma deidade e os mesmos atributos. Então, João escreve no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João está dizendo aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, o Filho, e o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, aqui nós vemos que nessa revelação das funções primárias de cada uma dessas pessoas que compõem a Trindade, diz aqui para nós que no ato da criação, Deus, o Pai, ele pronuncia as palavras criativas e o Filho, então, vem executar, como diz aqui. Ele estava no princípio com Deus, e diz o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós já vimos aqui a presença do Pai e do Filho no ato da criação. Se nós formos lá em Colossenses capítulo 1, vamos lá, Colossenses, olha o que diz aí, Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Vamos lá. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Colossenses 15, Colossenses capítulo 15, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Paulo aqui está se referindo a quem? A Cristo, o Filho, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, ou seja, no Filho, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, nós vemos que as funções elas vão se mostrando distintas, mesmo que nas três pessoas, com a mesma deidade e com os mesmos atributos, né? Então, Paulo aqui está explicando que ele, ou seja, o Filho, que é o primogênito de Deus, né? E que também é a primícia da ressurreição, ele é o cabeça do corpo da igreja e é o princípio de todas as coisas. E que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, né? Para que Cristo, como Filho, mais adiante, nós vamos ver mais à frente, pudesse revelar-se na obra da redenção. Então, nós vemos aqui já a presença do Pai e do Filho, né, no ato da criação, em Colossenses. E o Espírito Santo estava ativo igualmente de maneira diferente, porque ele ia e vinha sobre a face das águas, aparentemente sustentando e manifestando
a presença de Deus no ato da criação. Então, nós vamos ver que estamos falando ainda da criação. Deus deu a palavra de ordem, o Filho executou, e o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, como que sustentando tudo aquilo que Deus havia designado para que fosse criado. Então, se nós formos lá no livro de Gênesis, voltando lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, vamos ver também a presença do Espírito Santo no ato da criação. Já falamos o Filho, já vimos o Pai e também está o Espírito Santo no ato da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nós vemos aqui já o quê? A manifestação da Trindade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um com uma atividade diferente. O Pai lança a palavra, o Filho executa e o Espírito Santo ele sustenta toda aquela palavra proferida para que tudo viesse a existir. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face da terra antes que qualquer coisa fosse criado, né? Então nós vemos, né? Aparentemente sustentando e manifestando a presença de Deus no ato da criação. Então a gente vê aqui mais uma confirmação da Trindade na criação. Se você for comigo lá no livro de Salmos 33, vamos lá, Salmo 33, versículo de 6 a 9. Vamos lá, Salmo 33, versículo de 6 a 9. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 6 do Salmo 33 diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, os exércitos dele. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, nós vemos aqui que no ato da criação do universo, ali estava Deus presente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade divina, ela já estava presente no momento da criação e até antes da criação de todas as coisas. Por quê? Porque o Pai estava no céu, a Bíblia diz que o Filho estava com ele e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas antes até mesmo de todas as coisas serem criadas. Então, nós vemos aqui as diferentes atuações de cada uma dessas pessoas que compõem a Trindade de Deus, ok? Então, vamos lá. Funções distintas na obra da redenção. Agora, aqui nós vamos falar em partes, né? Então, quando a gente fala funções distintas na obra da redenção, por quê? Antes que a obra da redenção fosse realizada e completada por Cristo, houve, antes de tudo, um planejamento. Então, o plano inicial partiu de Deus. Deus planejou e decidiu enviar o seu Filho para a obra da redenção de todo aquele que nele venha crer, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vamos ver aqui
funções distintas na obra da redenção. O que é isso? Diz assim: Deus, o Pai, planejou a redenção dos pecados dos homens, enviando o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a redenção que foi efetuada por Jesus não poderia ainda dar-se início sem que antes fosse planejada pelo Pai. Então, Deus planejou uma maneira de reconciliar o homem na sua queda, no seu pecado e na sua condenação novamente com ele. E para que isso fosse realizado, teria que pôr em prática o plano para a redenção e justificação do homem perante Deus, para que a ira de Deus, não contra a criação, mas contra o pecado, pudesse ser aplacada. Então, esse plano, ele começa com o Pai. O Pai planeja essa redenção. De que maneira? Ele planeja enviando quem? O Filho, que vai realizar a obra, que é Jesus. Então, se nós formos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, fala-nos aí que antes do Filho ser enviado pelo Pai, o Pai desejou, ou seja, planejou fazer isso para dar uma oportunidade à humanidade de ser reconciliada com Deus, ter os seus pecados perdoados e voltar ao estágio original de eternidade, né? Então, se nós formos lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O plano de Deus para a redenção através do Filho, que é Cristo, começa exatamente aqui, no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando nós falamos a respeito das funções das três pessoas da Trindade na obra da redenção, nós começamos com um plano. E o plano foi o Pai que elaborou, ou seja, Deus amou primeiro o mundo caído, em seus delitos e pecados, afastado de Deus, na sua rebeldia, na sua ignorância espiritual. Então, mesmo assim, Deus amou o mundo. E por ele amar o mundo, ele agora põe esse plano de redenção em prática. De que maneira? Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito, para quê? Para que ele agora executasse o plano da redenção da humanidade. Então, o Filho é enviado, né, pelo Pai para essa missão. Então, nós vemos aqui já as funções distintas da Trindade. O Pai elabora e o Filho realiza, né? Então, vamos lá. O Filho, que é Cristo, obedeceu ao Pai, realizando a obra para a nossa redenção. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, porque de nada adiantaria ao Pai elaborar um plano, enviar o Filho, sem que o Filho não obedecesse e cumprisse com o plano da redenção estabelecido por Deus. Então, João, aqui no capítulo 6, versículo de 38 a 40, ele diz que Cristo, então, ele cumpre a vontade do Pai em uma total obediência ao Pai, para cumprir a sua vontade, vindo para dar-se em sacrifício para a redenção de todo aquele que crê. Vamos lá? João, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 38 ao 40, diz assim. Jesus está dizendo aqui:
porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, nós vemos aqui que o pai elabora o plano e envia o filho. E o filho, em uma total obediência, ele diz que de onde ele veio? Desceu do céu. Então, ele já estava com o pai. Desceu do céu para cumprir o quê? A vontade do pai, que ele está dizendo. E ele diz no versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus aqui está dizendo exatamente isso, que o Pai elabora o plano, o pai ordena a sua vinda, e ele, como um filho obediente ao pai, ele desce do céu e vem à terra para cumprir com o plano da redenção. Porque essa é a vontade do pai, que nenhum se perca, mas que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, Jesus vem para cumprir com a vontade do pai, né? Vemos aqui que o Pai enviou o Filho, sendo a redenção uma atividade particular realizada através do Filho. Então, a obra da redenção, ela é realizada totalmente por Jesus, o Filho, né? Agora, depois que Jesus sobe aos céus, isso é, depois da ressurreição, ele completa a obra da redenção, ele é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita, após ressuscitar, ele ainda passa alguns dias com os seus discípulos, e agora, exatamente no momento que ele está se preparando para ser novamente levado aos céus, ele então agora, o que ele diz? Que ele agora fala que ele precisaria ir ao Pai, para que pudesse, então, ser enviado o Espírito Santo, com agora uma nova missão. Então, a gente começa a ver a Trindade atuando de que maneira? Em formas diferentes, atividades diferentes. O Pai planeja, o Filho executa, depois da obra completa, o Filho vai ao céu, Jesus, e agora vem quem? O Espírito Santo, que está conosco, né, para dar continuidade àquilo que Jesus começou, né? Então nós vemos aqui. Então vamos lá. Depois que Jesus sobe aos céus, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo como nosso guia. Ele nos guiará a toda a verdade, será o nosso consolador e convencerá o mundo dos seus pecados. Então, nós vemos que, olha a Trindade atuando. O Pai elabora, o Filho executa, o Filho vai ao Pai e agora entra em cena a pessoa do Espírito Santo. Com que missão ele vem agora, enviado pelo Pai e pelo Filho, né? Porque ambos agora estão no céu, né? Após a ascensão de Jesus, eles enviam o Espírito Santo. Para quê? O Espírito Santo agora vem com a função de quê? De guiar-nos a toda a verdade. Ele vem também com a função de ser o nosso consolador. E vem também com a função de convencer o homem dos seus pecados, para que haja arrependimento para a salvação. E a gente vê isso muito bem claro lá no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 13. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 13. Jesus começa dizendo, aqui ele está
conversando com os seus discípulos, antes deles ter a ascensão ao céu. Então, ele começa a dizer aos seus discípulos assim, no versículo 5 de João 16, ele diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou. Então, ele está dizendo, estou voltando para onde eu estava antes, junto com o Pai. Então, ele está dizendo, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, quando Jesus falou que haveria de deixá-los, realmente eles ficaram tristes, mas nem sequer perguntaram para onde ele estava indo. Aí ele vai e responde, no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aqui nós vemos o quê? A atuação das três pessoas da Trindade no ato da redenção. O Pai elabora o plano, envia o Filho para que o Filho cumpra a missão. O Filho, após morrer e ressuscitar e estar com o discípulo, se prepara para voltar ao céu, né, para estar com o Pai, mas ele diz, e agora eu preciso ir para que o Consolador venha. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então, agora o Espírito Santo vem para nos guiar a toda a verdade, para ser o nosso Consolador e também para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é para os irmãos verem que, mesmo com a pluralidade de Deus nas três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vemos aqui, através das Escrituras, as diferentes atuações de cada uma dessas pessoas, mas nunca esquecendo que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, as três pessoas têm a mesma deidade e os mesmos atributos, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus, ok? Deste modo, as pessoas da Trindade são iguais em todos os seus atributos. No entanto, diferem as suas atividades na criação, na redenção e após a ascensão de Jesus. Então, nesse estudo, nós estamos vendo que a Trindade ela se difere, ou seja, ela atua de formas diferentes no processo da criação. Os três estavam lá. O Pai dá a palavra, o Filho executa e o Espírito Santo pairava sobre a face da terra, das águas. Ou seja, estava lá o Espírito Santo. Agora, no plano da redenção, o Pai elabora o plano, envia o Filho que vai cumprir a missão e após a missão terminada e o Filho voltar ao Pai, vem o Espírito Santo agora com uma nova função, ser o Consolador, ser o guia e revelar ao homem o seu estado de pecado para que o homem se converta a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, aqui a gente viu essa atuação diferenciada das três pessoas que compõem a Trindade. Seguindo,
Você alguma vez talvez tenha se perguntado por que as coisas aconteceram exatamente nessa ordem? O Pai elabora, o Filho executa e o Espírito Santo vem no final para ser consolador. A resposta a essa pergunta é porque o papel de ordenar, dirigir e enviar é apropriado para a posição do Pai. Então, nós vemos isso hoje até mesmo nas nossas famílias. O padrão de Deus se repete no mundo terreno. O pai, ele tem a função, a responsabilidade, né, de ordenar, dirigir e enviar. Então, por isso, o pai, ele tem essa posição inicial no plano, tanto da criação como também da redenção, né? Então, porque o papel do pai é ordenar, dirigir e enviar, é apropriado para ele. O papel de obedecer ao ser enviado é do Filho, né? E o Espírito Santo, que mantém a sua posição, relacionando-se tanto com o Pai como com o Filho, desde antes da criação de todas as coisas. Então, isso se repete porque o pai, como a Bíblia diz, é o cabeça da família, sendo Cristo o cabeça dele. E agora ele tem a responsabilidade e a função de cuidar, proteger e dirigir a sua família. E o bom filho é aquele que obedece às instruções e determinações do pai, né? Porque assim como o pai enviou Jesus, até naquele momento angustiante, na oração que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Então, esse padrão mostra que o pai está em posição de autoridade e o filho em posição de obediência. Então, esse padrão se repete no mundo terreno, né? Deve ser repetido e deve ser adotado como modelo exemplar. Nós vemos aqui que em nenhum momento Jesus desobedeceu ao Pai, pelo contrário, ele cumpriu com a vontade do Pai vindo à terra para a obra da redenção. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele coopera junto, tanto com o Pai, como com o Filho, né? No ato da criação, lá ele estava. No momento onde Jesus saiu das águas, ele veio do céu sobre Jesus, né? E agora, após a ascensão de Cristo, novamente o Espírito Santo entra em cena, vindo para ser o nosso guia, o nosso consolador e convencer o homem do pecado. Por isso que a Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, é o Espírito Santo que convence o homem para que o homem se arrependa dos seus pecados e reconheça Cristo como o mediador enviado por Deus para reconciliá-lo com o Pai. O único meio de reconciliação do homem novamente com Deus é por meio de Jesus Cristo, né? Então, vamos seguindo. Portanto, antes que o Filho viesse à Terra, antes que o mundo fosse criado, por toda a eternidade, essas relações sempre existiram. Elas são eternas, entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Então, mesmo antes de tudo ser criado, essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. Esta é uma relação eterna, sempre existiu, né? Porque Deus
é eterno, né? Deus é eterno. Então, essa relação e essa atuação dessas três pessoas diferentes, atuando de formas diferentes, mas compondo uma só pessoa, que é Deus, né? Elas já se relacionam desde o princípio de todas as coisas, né? Então, sempre houve. Finalmente, podemos dizer que não há diferença na deidade e nos atributos da natureza das três pessoas da Trindade. Cada pessoa é plenamente Deus, tendo os mesmos atributos, desempenhando papéis diferentes próprios para cada pessoa. Então, a gente pode ver que, quando fala aqui deidade, deidade quer dizer Deus. Então, todas as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são Deus. Todas têm os mesmos atributos em onisciência, em onipresença e onipotência, né? Então, e nós vemos isso no ato da criação, quando Deus cria todas as coisas. Vemos ali Jesus, quando ele, além dos milagres que ele efetuou, naquele momento da tempestade, ele repreende o vento, ele acalma o mar, e todos ficam maravilhados e dizem, realmente esse é o Filho de Deus, porque até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Então, ali Jesus mostrando que ele ali naquele exato momento onde ele efetua aquele milagre de repreender o vento e acalmar o mar, ele está na sua deidade, ou seja, ele é Deus, né? Atuando no controle de toda a natureza, do vento e das águas do mar, né? Porque nós já estudamos isso. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele teve sede, ele teve fome, ele ficou fraco, teve cansaço, né? Ele chorou quando Lázaro morreu, ou seja, ele manifestou todos os sentimentos que eu e você, como humanos, também temos, né? E necessidades também. Ele teve fome quando estava no deserto, né? E, como Deus, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias de morto, ele acalma o vento e o mar durante a tempestade, ele repreende demônios, ele cura enfermos, né? Então, ele mostra que ele, na pessoa do Filho, ele está com a mesma deidade, é Deus, né? E agora, nós vemos que essa trindade, ela vai se revelando agora nas Escrituras Sagradas, em etapas diferentes e também em atuações diferentes. E nós vemos que o que acontece hoje, no exato momento, nós temos o quê? O Espírito Santo conosco. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou e, como primícia, ele está sentado à destra do Pai. E ele diz assim, quando nós lemos lá em João, ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. Quando é que isso vai acontecer? Exatamente naquela passagem que diz que, ao ressoar as trombetas, dada a palavra de ordem. Que palavra de ordem? De quem vem essa palavra? Do Pai. Porque ele mesmo disse que nem ele sabe a hora da sua volta, senão o Pai que está no céu. Então, o Pai vai dar a palavra de ordem, os anjos vão ressoar as trombetas e Jesus irá vir cumprir aquilo que ele havia dito lá no Evangelho de João, que ele estaria indo preparar lugar, mas voltaria para nos levar. E quando ele vier, aqueles que morreram com a fé em Cristo irão ressuscitar em um corpo glorificado, né? E para serem levados ao encontro dele e viverem a eternidade com ele no novo céu e na nova terra, né? E
os que estiverem em vida no momento, é aquilo que Paulo explica, serão também transformados. E nós já falamos um pouco sobre isso em aulas anteriores. Esse corpo glorificado vai ser aquele mesmo corpo que teve Jesus a ser ressuscitado. Você vê que ele entrou no lugar onde os discípulos estavam, sem que a porta fosse necessariamente aberta para ele. Ele estava lá com seus discípulos e, de repente, ele sumiu e já aparece em outro lugar. Então, você vê que a própria ascensão de Jesus mostra-nos isso, né? Ele sobe aos céus para estar com o Senhor. Então, esse corpo glorificado que eu e você vamos receber da parte de Deus, ele vai nos permitir. Comeu tudo? Vamos ver. Comeu? Ele vai nos permitir estar vivendo entre esses dois ambientes, entre o novo céu e a nova terra. Então, não vai haver limites. Você vê que Jesus, após ressuscitar, ele caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, comeu com eles e, de repente, ele sumiu e aparece em outro lugar. Da mesma forma, esse corpo glorificado vai nos dar essa mesma condição de nós nos transportarmos de um ambiente para o outro, de um lugar para o outro. Essa transição entre novo céu e nova terra, né? Mas isso só quando Jesus vier e nos der esse corpo glorificado. Que a Bíblia diz que com esse corpo nós não estaremos mais sob os efeitos da natureza caída, ou seja, não haverá mais envelhecimento, não haverá mais enfermidade, não haverá mais cansaço, nada disso. Um corpo saudável, glorificado e eterno na presença do nosso Deus. Então, irmão, conclusão. A ideia de igualdade eterna de função tem sido essencial para a doutrina da Trindade na Igreja, desde que foi aceita no credo niceno no ano de 325 depois de Cristo. O que quer dizer isso? Que a doutrina da Trindade, com igualdade, né, de atributos e deidade, faz subordinação. Quer dizer isso? É aquilo que aconteceu. O Pai elabora e o Pai envia. E o Filho, então, obedece e vem cumprir o plano da redenção. Isso significa que o Filho aceitou, mesmo tendo a mesma deidade do Pai e mesmo tendo os mesmos atributos, ele se subordinou à vontade do Pai para cumprir o plano. Da mesma forma, vemos também o Espírito Santo também se subordinando ao Pai e ao Filho, sendo agora enviado para estar conosco. Então, essa subordinação dessas três pessoas da Trindade, com a mesma deidade e os mesmos atributos, é a base da doutrina da Igreja sobre o assunto Trindade. E isso foi aceito no credo niceno em Niceia, no ano 325 depois de Cristo. Então, irmãos, essa é a doutrina da Trindade de Deus, para que a gente aprenda e entenda que as três pessoas da Trindade têm a mesma deidade, os mesmos atributos, as três são Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, em uma só pessoa, né? E que vimos, através das Escrituras Sagradas, como elas atuaram de formas diferentes, né? Tanto na criação como ao decorrer das Escrituras Sagradas, e que ainda vão
atuar no final de todas as coisas, quando Jesus vier para buscar a igreja e haver, então, a ressurreição daqueles que morreram com a sua fé em Cristo, para que eu e você receba o corpo glorificado para viver a eternidade no novo céu e na nova terra, que vai acontecer quando? Após o juízo final, né? Então, após o juízo final, Deus cria um novo céu, cria uma nova terra, e aí vamos viver na eternidade com Ele, ok? Que Deus assim nos abençoe. Eu abro aqui para os irmãos agora um tempo para que, se os irmãos quiserem perguntar algo, comentar algo, acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Amém? Pastor, aquele versículo no João 16:11 é um pouco de um mistério para mim, né? João, capítulo, Evangelho de João 16:11, 10 para 11, acho que é. Ele diz assim, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que quer dizer isso? Que quando Jesus consuma a obra da redenção na cruz do Calvário, o que acontece? Diz a Bíblia que Jesus desce ao inferno e toma a chave da mão de Satanás. Ou seja, Satanás, ele como diz lá, ele o expôs, acho que em Colossenses parece que fala isso, e expôs, vencendo-os na cruz do Calvário. Ou seja, a vitória de Jesus tirou toda essa autoridade que estava na mão do inimigo, Satanás, dando agora a mim e a você a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Por quê? Porque antes da redenção, do plano da redenção em Cristo, e agora da atuação do Espírito Santo, nós vivíamos no pecado, mas agora em Cristo, pagando o preço pela nossa redenção, Satanás já é julgado e condenado. Então, Satanás ele já está julgado, já está condenado. Ele está atuando ainda, né? Mas por um tempo limitado. Mas haverá um momento em que ele será trancado, né? Lá na prisão, junto com o falso profeta e seus demônios, e ali vai ser selado, e lá ele vai ficar, diz a Bíblia, por 1000 anos. Né? Então, quando ele fala aqui, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque eles não creram nele, ou seja, mesmo que Jesus tenha vindo, pregado e feito muitos milagres, muitos não creram nele, como ainda hoje não creem. Né? Ele diz, da justiça, por quê? Eu vou para o Pai, porque ele cumpriu o plano de justificação para todo aquele que crê. Né? Então, agora ninguém mais vai ter como dizer que não teve oportunidade de salvação, porque Jesus pagou o preço para que eu e você e muitos sejamos justificados por meio dele. Né? E ele diz, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ele está se referindo aqui, porque naquele momento eu vou para o Pai e você não vai me ver mais até quando? Até que eu volte para a ressurreição e aí vocês estejam novamente comigo. Não foi o que ele disse? Eu vou para a casa do Pai, preparar lugar e voltarei para vos levar para onde quer que eu esteja vós também. Como Deus ele não está limitado ao tempo, ele está usando aqui essa expressão da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Porque a partir daquele momento que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos não viram mais Jesus. Né? É isso que ele está falando. Sim, não, mas eu acho que a linguagem é um pouco estranha. O Espírito Santo vai conviccionar o mundo dos pecados porque não acreditaram em mim. Porque não acreditam.
E na, porque não creram. sim. Aí, é que eu estou lendo em inglês, eu estou traduzindo. Aí na justiça, porque eu estou indo para o Pai. E vocês não vão me ver mais. Sim. Tipo, o Espírito Santo vai conviccionar o mundo Não, de ele vai convencer. justiça. Não, o Espírito Santo não quer dizer que ele vai convencer todo mundo. A Bíblia diz que a salvação é um plano de Deus que, pela graça, podemos ser salvos. Mas o Sim. que vai depender é você abrir o coração. Como diz lá, eis que estou à porta e bato. Se abris, eu entrarei e serei contigo. Então, a função do Espírito Santo é convencer o homem que ele é pecador e que ele precisa de Jesus para a salvação. Mas, Sim, disso eu sei. isso se o homem abrir o coração para ele. Né? Não quer Certo. dizer que ele vai convencer todo mundo. Ok. Greg, é Orminda. Deixa eu colocar um palpite aí no meio para ver se explica essa ideia. Como Deus não é mandatório, como Deus não obriga a ninguém a amá-lo e a servi-lo, então, quando era na época antiga, as pessoas escolhiam, elas iam matar o bezerro, elas levavam para a pessoa fazer a oferta, a ovelha, o que era, né? As aves e tudo. Mas, como Jesus veio e ele pagou o sacrifício, que é qualquer outro, não precisa mais de um sacrifício assim desse, de sangue, que já é por Jesus, agora cabe a nós aceitá-lo. Aceitar o sacrifício que ele fez por nós. Exatamente. Mas então, como o Espírito Santo vai convencer? É que o Espírito Santo é a palavra de Deus, né? Igual a Bíblia, é a palavra de Deus. E tem muitos que ouvem, por isso lá em Apocalipse fala muito isso. Quem tem ouvidos, ouça a palavra que o Espírito diz, entendeu? E muitos não vão obedecer, não vão aceitar. E porque não é obrigatório. O detalhe é aí, por não ser obrigatório. Exatamente. O Espírito vai convencer através de quê? Da palavra. Através da palavra, a verdade é anunciada, o plano da salvação é anunciado para um arrependimento, confissão, abandono do pecado e uma nova vida em Cristo. Mas Deus não impõe isso. O homem tem liberdade, livre-arbítrio para tomar decisão. Nós é que decidimos se queremos ou não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para a salvação, entendeu? Sim. Então, é aí que entra o Espírito Santo. Quando você abre o coração, aí essa palavra ela começa a ganhar luz no seu entendimento. Por isso que Paulo, escrevendo, diz assim: se o nosso evangelho ainda não resplandeceu a eles, é porque o príncipe desse mundo os cegou o entendimento. Então, o homem ele só consegue entender as coisas de Deus quando os seus olhos espirituais começam a serem abertos. E aí é onde entra o Espírito Santo. Ele começa, com aquela palavra, a tocar o coração, ele começa a visitar e ele começa a dar-se a conhecer através da palavra, mas o ser humano tem que abrir o coração e receber, né, a palavra para poder ter a obra do Espírito Santo. Não, mas não quer dizer que ele vai convencer todo mundo. Não é isso. Não, sim, eu sei. Tá bom. Pastor, Oi. Nas funções que nós temos aí, o senhor foi bem claro em várias delas, sim. Mas de quem é a função de julgar? É de Deus? É do Pai, é de Deus. Ele na pessoa do Pai que vai julgar, né? O que diz a Bíblia lá, é o tribunal, trono branco, né? Onde todos aqueles que morreram sem Cristo irão também ressuscitar, irão se apresentar diante de Deus, mas para receber o quê? A condenação, o juízo. Quer dizer, condenados eles já estão. Eu já até dei um exemplo para vocês entenderem. É como uma pessoa que está numa prisão
no corredor da morte. Ela sabe que vai morrer, mas o juiz ainda não decretou o dia e a hora, entendeu? Então, todos aqueles que partem sem a salvação em Cristo já estão espiritualmente condenados, mas a condenação será oficializada exatamente nesse dia do juízo, que é o grande trono branco, né? E aí, poderia dizer que Jesus é como o nosso advogado? Eu já ouvi alguém falar Não, isso. Jesus é o nosso advogado agora. Por quê? João escreve assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saiba que da parte de Deus tem um advogado a saber, Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que nesse exato momento, Jesus está sentado à destra de Deus Pai e como para interceder ao nosso favor. Então, se eu pecar, não quer dizer que eu deva, mas se eu pecar, eu posso me arrepender, confessar o meu pecado e o Senhor me perdoa. Claro que todo ato pecaminoso, ele vem acompanhado de consequências. Isso. Deus não nos livra da consequência do pecado, mas ele nos perdoa no sentido para salvação. É aquilo que Natan falou a Davi. Davi, do teu pecado, o Senhor já lhe perdoou, mas a espada, ou seja, o juízo, as consequências virão sobre ti e toda a sua casa. E aí começa um monte de tragédia na vida de Davi, né? Então, a gente tem esse advogado agora, que intercede por nós para que a gente seja perdoado. Agora vem minha terceira... Não é bem uma pergunta, assim, é um questionamento, né? Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que está no céu, né? A oração do Pai Nosso, né? Sim. Está na Bíblia. Mas do jeito que nós sempre oramos, primeiro a gente dá glórias a Deus, depois a gente faz, por exemplo, um pedido, sempre a gente termina a oração no nome de Jesus Cristo, né? Ok. Mas tem horas que eu vejo assim, por exemplo, vai acontecer uma coisa comigo, eu falo, Jesus me ajuda. Em vez de falar, meu Deus me ajuda, vamos dizer assim, entendeu? Ou tem vezes que eu até começo oração, assim, não é bem uma oração, mas assim, um pensamento de oração, e eu falo, Senhor Jesus, olha, estou precisando tanto disso, me ajuda que isso dê certo. Aí, é errado porque eu falei Jesus e não falei Deus? Não quer dizer que seja errado, porque é aquilo que a gente já viu. Os três são Deus com a mesma deidade e atributo. Jesus é que falou, tudo que ao Pai pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então, a gente ora ao Pai em nome de Jesus, né? Então, a gente sempre ora pedindo ao Pai em nome dele, porque é como ele ensinou, né? Que nós devemos, na oração, devemos exaltar, reconhecer a grandeza, o poder, a glória dele, tarará, e depois a gente vai colocando as nossas necessidades, né? As nossas aflições, as nossas causas, entendeu? Mas não quer dizer que esteja errado, né? Não é nada disso. Porque eu me pego muito fazendo isso. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho o hábito de Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e tal, mas aí eu vou falando de Deus como Pai, aquela coisa toda, e depois eu falo, mas em nome de Jesus, então, eu finalizo. Quando eu estou orando mesmo, assim, orando, eu faço, mas eu vejo quando eu estou fazendo uma súplica, que é aquela súplica rápida, assim, por exemplo, está no trânsito, aí dá uma coisa errada, né? Falo, ai, Senhor Jesus, me ajuda aqui, tá difícil, eu tenho que fazer isso. Aí eu não falo, meu Deus, tem que fazer... Vê o que eu estou dizendo? Assim? Não, eu sei, estou entendendo. Não, mas não quer dizer que esteja errado. Os três são mesma deidade. Os três são... Tem até aquele livro do Billy... Não, Billy Graham não, é do... Ai, meu Deus. É desse outro pastor muito conhecido, agora eu esqueci o nome dele, que tem aquele livro que fala Bom Dia, Espírito Santo, né? Benny Hinn. O Benny Hinn, ele tem um livro que fala Bom Dia, Espírito Santo. E realmente o Espírito Santo é super importante, porque ele está com a gente, ele é o nosso guia, o nosso consolador, ele que nos inspira.
os dons são dados por ele, e às vezes parece que a gente esquece um pouco, né, do Espírito Santo, né? E ele diz que é exatamente isso, que ele criou por hábito fazer mais referência ao Espírito Santo, né? Porque agora é ele que está conosco, né? Nosso guia, consolador, ele que inspira, é ele que dá os dons, né? Como diz a Bíblia, os dons são dados por ele. Aquela senhora que veio pregar na nossa igreja, ela falou muito isso também, né? Ela chamava ele de coach. É o meu coach, é verdade. Então, quando ele é o que Jesus disse aqui no versículo 3. Quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, né? Então, ele fala também por intermédio do Pai, assim como Jesus. As coisas que eu falo, não falo de mim mesmo, senão pelo Pai que me enviou. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele comunica-se conosco para manifestar a nós a vontade do Pai. Então, é o nosso guia, o nosso consolador. Quando a gente está triste, é ele que nos consola, é ele que nos alegra. Quando a gente está meio abatido, é ele que nos renova, nos fortalece, né? É ele que nos ensina. Então, é a obra dele agora, a obra do Espírito Santo, né? Sim, sim. Mas é interessante a gente conhecer com relação às três pessoas da Trindade e ver assim de uma forma mais aberta de como eles atuaram e continuam atuando no transcorrer da vida e até mesmo das Escrituras Sagradas, né? E ainda não há terminado, né? Nós vemos que Jesus ainda vai voltar, o Pai vai dar a palavra de ordem, o Jesus vai voltar e a Bíblia diz que no tempo da tribulação o Espírito Santo já não estará mais na terra para convencer o homem do pecado. É outro problema. Por isso que agora é o momento mais propício para se arrepender e buscar de Deus, né? Buscar o Senhor, porque o Espírito Santo ainda está aqui atuando, mas quando a igreja for arrebatada, aí já o Espírito Santo já não está mais, não atua mais na terra. Aí tudo vai se tornar mais difícil. Mas é aquilo que Jesus falou, né? Ele virá porque eles não creram em mim. Então, ele vai vir com essa missão de convencer. Não que vá convencer a todo mundo, porque convence à medida que abre-se o coração, né? Uhum. Então, a pessoa... Eu lembro de uma fala que dizia assim, que o Espírito Santo, ele convence, ele não... como se fosse assim... não é corrompe, não, mas assim... Tipo assim, que não te manda. Não força, né, a decisão. Né? Desde o princípio, né? Por isso que tem uma discussão entre eleição e livre-arbítrio, a gente sabe disso, né? A questão do calvinismo e arminianismo, né? Eu sou mais a favor do livre-arbítrio, porque eu vejo isso que Deus, desde o princípio, quando botou o homem lá no Jardim do Éden, ele orientou o homem, avisou o homem, mas deixou o homem tomar a decisão. Então, eu creio mais que Deus, ele age mais assim, ele anuncia a verdade, mas nós é que tomamos a decisão. Agora, pelo fato da eleição, eu entendo a eleição de que sentido? Que Deus, na sua onipotência e onisciência, ele sabe quem vai ser e quem não vai ser salvo. Eu entendo por aí. Eu entendo a eleição por esse lado, pela onisciência de Deus. Ele sabe os que serão salvos e os que não serão. Agora, eu não creio que ele já estabeleceu os que serão e os que não serão. Eu creio mais que Deus dá oportunidade a todos de se arrepender. Eu creio mais, eu me encaixo mais nessa posição. Né?
do livre-arbítrio do que na questão da eleição e da predestinação. Eu vejo isso mais já como algo consumado, segundo a onisciência de Deus, né? Mas não que Deus já tenha estabelecido uns para condenar e outros para salvar. Porque se fosse assim, por que enviar Jesus? Todos já estavam condenados, mas a Bíblia diz que ele enviou o seu Filho para que todos o que nele quer. Então, a condição, a oportunidade é para todos. O que difere aí é o crer. Então, aquele que crê será salvo. Então, eu me encaixo mais nessa posição do livre-arbítrio, porque teologicamente tem as duas linhas, né? Livre-arbítrio e eleição e predestinação, que é a mesma coisa. Mas eu me encaixo mais no livre-arbítrio. Por isso, porque a Bíblia diz que quando Deus elaborou o plano, ele enviou o Filho para todos. Isso. O que vai diferenciar quem vai e quem não vai é o fato de crer. Eu entendo mais por aí, eu me encaixo mais por esse lado. Pastor, de tanto eu também creio nessa forma, eu ainda vou mais para trás e Deus deu o livre-arbítrio para Satanás se rebelar contra ele. E ele não pegou Satanás ali e falou, agora vai ser assim. Entendeu? Então, também não acho, não. Porque na onisciência de Deus, Deus sabia que ele haveria de fazer aquilo. Mas ele não impediu, ele deixou que eles tomassem a decisão, entendeu? Então eu vejo que isso se aplica mais de uma forma correta. Eu não creio muito nessa questão aí dos que defendem a predestinação e a eleição. Já está predestinado, os que vão ser. Então, porque tem muitos aí que defendem até o seguinte: para que evangelizar se aqueles que serão salvos já serão salvos? Eu não vejo por aí. Eu vejo que Deus dá oportunidade a todo. O que vai definir isso é a questão de crer ou não, entendeu? Será que Deus não estava vendo Eva lá caminhando ao redor? Porque ela não comeu do fruto imediatamente. A Bíblia, se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que Eva, ela rodeava a árvore, ela viu que o fruto era bom, agradável para desejar entendimento. Então, tudo isso levou um tempo. Ela não chegou lá, pegou e comeu, não. Ela teve um tempo, né? E Deus, se quisesse evitar a queda do homem, teria evitado que ela fizesse isso. Mas ele não evitou, ele deixou o homem lá com aquele livre-arbítrio que ele deu. De tudo você pode comer, mas dessa não pode comer. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Então, eu me encaixo por aí, entendeu? Isso, porque o livre-arbítrio volta a quando você tem o poder de escolha, é quando você... A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Sim. Porque não adianta adorar da boca para fora, ou adorar por uma opressão, ou por ser o medo, assim, uma coisa assim, entendeu? Sim. Tem que ser um adorador de verdade. Obrigada, pastor. Lição. Oi? Obrigada pela lição. Amém, amém, amém. Espero que os irmãos tenham gostado. Eu acho uma oportunidade muito boa, muito própria, a gente aproveitar, porque estamos usando o meio de comunicação para poder estudar a palavra. São assuntos que dificilmente a gente aborda numa pregação, porque nem sempre na igreja todos são convertidos, né? Então, você vai falar de um assunto desse, a pessoa vai ficar boiando lá, não vai entender nada. Mas, num curso assim, básico, para a gente poder ir tratando esses temas, você vê que desde o princípio do curso a gente já tratou sobre vários assuntos, e são assuntos assim doutrinários, assuntos que são a base do evangelho, a base da fé cristã, entendeu? Então, isso aqui tem sido, tipo assim, uma escola dominical mais aprofundada. Pastor, rapaz. Oi. Pastor, eu tenho uma dúvida aqui. Diga-me. Numa passagem de 1 de João
5:8, que diz: porque 3 são os que dão testemunho: o Espírito, e a água, e o sangue. Estes 3 concordam num. Será que está relacionado a essa passagem ou a esse ensinamento de hoje que o pastor está É nos 1 João, ensinando? o que? 1 João o quê? 1 de João 5:8. Espera um instantinho. Espera aí, um momentinho que eu vou ver aqui. 1 de João, capítulo 5, versículo 8. 8. Ok. 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 Com água. Ele diz aqui. Só para a gente entender aqui melhor, eu vou pegar aqui do versículo 6. Ele Sim. diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Isso aqui está se referindo ao momento, né, o tríplice testemunho de Cristo, né? Porque você lembra que no ato da redenção, quando Jesus se entrega na cruz, duas coisas ali acontecem. Aliás, na verdade, três. Primeiro, ele entrega o corpo, né? Porque ao ser pregado, a Bíblia diz que ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, assim como o seu corpo sofreu, enfermou, aquela coisa toda. E você observa depois que ele derramou sangue, porque para se cumprir o que acontecia no Antigo Testamento. Não adiantava levar um animal sem que o animal fosse sacrificado, porque era com o sangue que os pecados eram perdoados, quando o sangue era aspergido sobre os pecadores. Então, Jesus derramou sangue para cumprir com a redenção do pecado que vem através do sangue, ou seja, a redenção e a justificação através do sangue. E você observa que quando ele fura, Jesus é furado com a lança, do lado jorra água, né? Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, né? A Palavra e o Espírito Santo. Então, quando fala o Pai, é Deus o Pai. Quando fala a palavra, é Cristo, porque a Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Espírito Santo. E os 3, como ele diz aqui, são um, ou seja, ele está falando agora da Trindade, né? As 3 pessoas em uma só, que nós vimos que atuaram de forma diferente. E ele diz assim: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, né? E os 3 são unânimes num só propósito. Eu entendo isso aqui como da seguinte maneira: o Espírito, que é o que convence. A água, eu entendo que é o novo nascimento, que é aquilo que ele disse para Nicodemos. Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne. É necessário nascer da água e do Espírito. Então, a água aqui significa o quê? O sepultar da velha natureza do homem pecaminoso para ressurgir em uma nova criatura para viver em novidade de vida. E o sangue, né? Porque através do sangue é que nós obtemos a nossa justificação. Foi o sangue que ele derramou na cruz. Então, o Espírito, né, que é o Espírito Santo, que convence, a água, que representa o novo nascimento, né, aquele que nasceu da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito, né, porque carne e sangue não herdarão reino. E o sangue, né, que é a redenção. Aí ele diz assim: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá
acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, aqui ele termina falando a respeito da eternidade. Só há possibilidade de ir à eternidade aqueles que têm a Cristo como seu único Salvador, mediante aqui o convencimento do Espírito Santo, mediante o novo nascimento, através das águas batismais, para nascer nova criatura e viver em novidade de vida, e por meio do sangue, que é o cumprimento da justificação de Cristo para a remissão dos pecados, né? Então, aqui ele está falando dos três que testificam acerca de Cristo, mostrando que sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida eterna. Entendeu? Amém. Você entendeu o que eu expliquei? Sim, pastor. Aham, ok. Entendi. Porque você lembra que lá no Antigo Testamento, o que acontecia? As pessoas levavam o animal era sacrificado e o sangue era usado para a expiação dos pecados, né? Então, os pecados eram expiados através do derramamento do sangue. Agora, na nova aliança, o que acontece? Cristo é o Cordeiro que foi dado, né? Sem defeito, sem mácula. O sangue, ele derramou dele próprio, não foi de animal, para a justificação do pecado, para a redenção, e a consumação vem através do novo nascimento. Por quê? Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador e me submeto ao novo nascimento através das águas do batismo, o que é vivificado em mim é o Espírito, porque Deus se relaciona com o homem através do Espírito. E quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o que morreu no homem foi o quê? O Espírito. Por isso Isaías diz, porque os vossos pecados é que fazem a separação. Ou seja, aquela comunicação de Deus com o homem por causa do pecado é interrompida. Uhum. Agora é necessário aceitar Jesus para quê? Para que aquele espírito morto seja vivificado. Por isso que Paulo escreve dizendo, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando Paulo diz ali que ele vos deu vida, ele está se referindo à vida espiritual. O espírito foi vivificado, que estava morto no pecado por não poder se relacionar com Deus. E agora, em Cristo, eu e você podemos nos relacionar com Deus em espírito, porque sentimos a sua presença. E quando falamos, oramos, ele nos ouve. Entendeu? Amém. Então é isso. Amém. Pastor, também tem, acho que foi meu esposo que uma vez fez-me essa pergunta, como é que funciona a Santa Trindade? E ele me perguntava como é que é. Eu não sabia muito como lhe explicar essa pergunta. Então, o exemplo que me veio na minha cabeça primeiro foi, estás a ver a lâmpada, a luz e o interruptor? Cada tem a sua função. Mas os três fazem a mesma coisa. Produz a luminosidade. Sim. É igual a gente explicou, né? As três pessoas que têm a mesma deidade, os três são Deus, em um só, mas que atuaram e atuam de formas diferentes, né? Então, a atuação, a gente vê essa atuação sendo revelada através das Escrituras, desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, e até então ela continua sendo revelada para o seu cumprimento final no arrebatamento da igreja e no juízo final, né? Então, é bem interessante. Pastor, Oi. Eu gostei que o senhor falou assim, que atuaram e atuam e vão atuar também. Porque sim. Veja como na Bíblia está escrito que Jesus está sentado à destra do Pai. Uhum. Né? Então,
eles têm essa característica é uma coisa, é um mistério mesmo, é um milagre. Assim. Realmente. A Trindade é um mistério. É Mas um eles têm, mistério. cada um tem o seu coisa, né? Funções. É verdade. É a maneira como Deus nos criou, né? Deus formou primeiro o quê? O corpo, a matéria. Depois soprou na narina o fôlego de vida, que é o espírito. E o homem agora passou a ser alma vivente. Então, o que acontece aí? Nós também somos um ser trino em uma só pessoa, porque nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. O espírito é o fôlego de vida que dá vida ao corpo, né? E a alma é onde estão as nossas emoções, nossos sentimentos, tudo isso é a alma, inteligência, intelecto, tudo isso é a alma, né? Então, nós também somos 3 em 1. Por isso que ele diz lá, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, nós somos também criados como um ser trino, corpo, alma e espírito. Claro que nós sabemos que tem uma outra corrente teológica que eles dizem ou defendem que nós não somos triconomistas, somos apenas, nós não somos um ser trino, ou seja, com corpo, alma e espírito, mas a dicotomia é aqueles que dizem que alma e espírito é a mesma coisa. Então, eles creem que alma e espírito é a mesma coisa e nós só temos o corpo. Então, essa outra linha teológica, eles levam mais para esse lado, que o homem é corpo e alma e espírito é a mesma coisa, né? Mas eu me alinho mais naquilo que a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como Deus é trino, eu creio que Deus também formou o homem como um ser trino, corpo, alma e espírito, ok? Mas E também, a Bíblia também colabora e corrobora com isso, né? Porque fala que a Bíblia, a palavra de Deus é como uma espada que separa entre a alma e o espírito. Sim. Então, nós temos essa parte bíblica. Fala lá que penetra na divisão da alma, né, e do espírito. Então, se fosse a mesma coisa, não estaria dividindo, penetrando na divisão de nada. Mas ali está realmente Paulo colocando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Entendeu? Amém, irmãos. Então, glória a Deus. Bom, a irmã Urminda, ela enviou uma sugestão para a nossa próxima aula como tema, falar sobre o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o pecado que não tem perdão. Muito se fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o que é, na verdade, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, na próxima aula, nós vamos trazer esse tema para estudar junto com os irmãos, para que a gente conheça o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Amém? Vamos orar, Amém. então. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por mais esse momento tão precioso, tão enriquecedor, que é estar na tua presença com o coração aberto para aprendermos de ti, Senhor, dessa palavra tão profunda, tão maravilhosa, que o Senhor descortina diante dos nossos olhos, diante do nosso entendimento, através desse estudo do qual temos participado. Obrigado, Senhor, pela inspiração. Obrigado pela revelação da tua palavra e preparar esse estudo. Obrigado pelos nossos irmãos que atenderam ao convite de participarem dessa aula. Que tudo aquilo que ouvimos seja para a nossa edificação, seja para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Porque, Senhor, a tua palavra diz que nós sofremos por não conhecer a tua palavra e o teu poder. Queremos ser pessoas que tenham
conhecimento da tua palavra para manusear bem a espada do Espírito, que é ela, a tua palavra. Por isso, Pai, muito obrigado por essa classe, obrigado pelos nossos irmãos, e nós já de antemão colocamos diante de Ti esse assunto para a nossa próxima classe. Que o Senhor esteja nos inspirando e dando-nos, Senhor, a direção e a sabedoria do Espírito Santo, porque diz, e nós assim lemos, que Ele nos guiará a toda a verdade. Que o Espírito Santo nos guie na preparação dessa classe para a próxima terça-feira sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim oramos e te damos graça em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, um excelente dia amanhã e nos vemos, né, quinta-feira aqui na oração e domingo lá na igreja, em nome de Jesus, culto de Santa Ceia, ok? Uma boa Amém. noite, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Pastor, Amém. pastor, Oi. o tema foi sugerido porque foi uma coisa que nós estávamos falando no grupo das mulheres. A Denise pode explicar melhor. Não, pastor. ela me falou. Ela explicou, né? Ela Aí, explicou. até a irmã Alcioneide falou assim, aqui, nós temos a secretária do pastor aqui. Aí eu digo, eu já estou até escrevendo aqui para ele. Não, a gente vai Para conversar. não esquecer. A gente vai Obrigada. conversar um pouco sobre isso na próxima Tá classe. bom, muito obrigada. Mas eu Nada. só quero dizer que não é meu o tema. O Não, tema foi não, eu sei. das bonitas, tá? Não, Obrigada. tá ótimo. Obrigado. Boa Fica na noite. paz. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Sexta-feira Obrigado, nós pastor. estamos aí, galera. Sim, sexta-feira aqui. Tá bom. Um abraço. Obrigado por mais uma lição aqui. Não, eu vou dormir. Fala. Não, é que eu estava pensando no que vocês, no finalzinho, essa dos alma e espírito ser a mesma coisa, eu acho que é mais comum aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que a influência aqui é mais dos batistas, e eu acho que no Brasil é mais dos pentecostal, não sei. Mas que eu observo, os americanos são mais de só um corpo e um corpo não físico, assim, que seja alma e espírito juntos. Alma e espírito ser a mesma coisa, né? Isso É o conceito da dicotomia e da tricotonomia. Tricotonomia. Tricotomia, tá? Que é as três, uns creem na três, corpo, alma e espírito, e outros creem só que corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Mas, na verdade, a linhagem batista, eles não acreditam nem na dispensação, né, que fala o Apocalipse, eles não acreditam em milênio, eles não acreditam nessa questão da igreja ser arrebatada antes da tribulação. Eles não levam em conta nada disso, não, entendeu? Ele diz que que aqueles que creem nisso são dispensacionalistas, né? Eu não vejo por aí, porque eu acho o seguinte, se está na Bíblia, foi revelado a João recebeu a ordem para escrever, será que Deus ia mandar escrever uma coisa que não vai acontecer? Sim, não, isso é... Entendeu? Não sei, isso eu tenho certeza que vai acontecer. Pois é, eu não consigo ver por esse lado que Deus haveria de revelar uma coisa a João para ele escrever e que não fosse acontecer, não fosse cumprir, entendeu? Eu não vejo razão para isso. E outra coisa, no assunto de hoje, já que, em relação à trindade, triunidade, é um termo teológico que foi aplicado séculos depois de Cristo, certo? Mas isso é porque eu sei que nas conversas com muçulmanos eles sempre falam direto na trindade, porque é difícil explicar, é uma coisa complicada. Sim, então, é complicado. Então é fácil para eles falarem, então eu não acho que isso está certo, não. Os muçulmanos sempre fazem isso. Mas
coisa que eu falo para eles é que a matemática, o Isaac Newton, ele descobriu cálculos em 1500 e bolinha. Sempre existiu cálculo, a disciplina de matemática chamada cálculos, mas Sim. ele descobriu matematicamente como calcular a aceleração da maçã caindo na cabeça, whatever, sabe? Então, é uma coisa que ele poderia ter chamado de outra coisa, de matologia, matemática, sabe? Seria outro nome, mas seria a mesma disciplina que foi descoberta, sabe? Então, essa é a minha coisa com a Trindade. É uma coisa difícil de explicar, talvez, ok, que seja, mas não quer dizer que não é. Eu tenho uns livros bons aqui de teologia sistemática, né? Então, eu vou lá, eu leio, eu pesquiso, eu estudo e procuro trazer o estudo, mas sempre com as referências bíblicas que apoiam aquilo que está dizendo na palavra de Deus, entendeu? Porque não adianta você falar sobre um assunto se você não mostrar a base onde você está se apoiando para falar sobre o assunto, né? Então, eu tenho vários livros aqui de teologia sistemática, quando eu fiz o CBS, e são livros muito bons, né? E tenho outros que eu trouxe do Brasil, tenho um material bom para poder estudar, pesquisar, entendeu? Esses livros são em espanhol, a maioria? A maioria, eu tenho muitos em espanhol e tenho alguns também em português. Então, não é só dar uma classe, mas você mostrar para os irmãos aonde é que está o apoio daquilo que você está ensinando e explicando, né? Então, e eu sempre que eu entro em determinados assuntos que eu sei que há mais de uma linha de interpretação, eu tenho particularmente uma linha definida, mas eu explico as outras, entendeu? Quando eu falei sobre o Eu percebi. arrebatamento, eu expliquei as três, entendeu? Então, eu sempre mostro as três linhas de interpretação teológica, mas eu me alinho mais com uma determinada. Isso é bom. Tem muita coisa que o cristão gosta de argumentar e pode argumentar, mas tem que entender que são as coisas que são secundárias ou terceiras. O que importa é Cristo e Na verdade, é porque no caso aqui a gente está mais fazendo um estudo de aprendizado, mas o verdadeiro âmago do Evangelho, a importância do Evangelho é a salvação. salvação. Né? A salvação, mostrar ao homem o quão afastado ele está de Deus e o caminho que Deus proveu para ele se reconciliar com Deus e usufruir daquilo que era o plano inicial, porque é aquilo que eu sempre falo, a morte, Deus não fez o homem para morrer. Essa é a razão porque até hoje o ser humano não aceita a morte, porque o ser humano não foi criado para morrer. A morte ela veio como consequência do pecado. Agora, para resolver isso, só Cristo. Mas por isso que é minha paixão o argumento contra a apologética contra a evolução, porque a evolução vira negócio, tipo, através da morte e várias gerações que veio o progresso. E isso, para alguém confessar cristão e ainda acreditar na evolução, isso não vai conhecer a natureza de Deus direito, assim, isso não vai ter a realidade direito. Então, sua fé vai ser sempre superficial. Eu, quando fiz o curso aqui no college, o college bíblico, eles falam, eles são obrigados, faz parte do currículo, eles falarem sobre criacionismo e evolucionismo. Então, a gente estuda as duas vertentes, mas você tem que ter uma maturidade espiritual para definir o que é certo. Mas eles são obrigados, os professores são obrigados a ensinarem as duas vertentes, né? Mas tem muito cristão que parece que hoje em dia está perdendo a fé, tem gente já querendo, não acreditando mais na Bíblia, querendo reescrever a Bíblia, que a Bíblia já não tem mais o efeito, isso e aquilo.
Meu Deus. Para mim, eu digo que é isso, porque todo mundo vai para a escola desde pequeno, não pode discutir com o professor, e o professor fala que o mundo tem bilhões de anos e todo mundo evoluiu desde o primeiro dia. Eu lembro meu primeiro livro, a primeira página era dinossauros, e a primeira coisa escrita era milhões de anos atrás. Então, isso para mim era a verdade, sabe? É, Então, as pessoas, é muito fácil, se for ensinado essa verdade antes da Bíblia, em cima da Bíblia, vai duvidar a Bíblia. Então a Bíblia talvez não seja tão verdadeira, não seja tão... você pode... mesmo porque, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente vê lá nas Escrituras que a palavra de Deus ela é aceita pela fé, não de forma racional. Eu creio em Deus pela fé que nele eu tenho, não por uma racionalidade, né? Então, o ser humano que tenta entender a Deus de forma racional nunca vai entender, porque Deus a gente aceita e recebe por fé. Por isso que eu creio na Bíblia por inteiro, em todas as promessas, eu creio. Se está escrito, é porque vai acontecer ou já aconteceu. Entendeu? Agora, tem pessoas que têm determinadas coisas na palavra de Deus que elas não consideram. Não entendo isso. Mas é assim, o Paulo também fala que ninguém vai poder, em Romanos 1º capítulo, que a glória de Deus foi Revelada na criação. criação. Então, quanto mais você estuda, se estiver procurando a verdade, não a sua verdade, mas a verdade, todo mundo vai descobrir que Deus foi atrás de tudo, Deus que criou. Eu creio que isso. Mas é fé, sim, e abençoado aquele que acreditar sem ver, mas também para aquele que procura ver, acho que tem as evidências também. Jesus mesmo falou, né, que nós hoje somos mais bem-aventurados do que aqueles que viveram no tempo dele, porque eles viram os milagres e nem assim creram, muitos não creram. E nós não vimos esses milagres e cremos pela fé, né? Você imagina, rapaz, aquela multidão que chegou lá com Jesus, onde Lázaro havia sido sepultado, já morto de 4 dias, cheirando mal, e Jesus manda que Lázaro se levante e saia para fora. Meu irmão, que coisa tremenda Jesus fez ali, e nem assim o povo acreditou, e ele não fez só, ele não operou só a ressurreição de Lázaro, ele operou a ressurreição da filha de Jairo, ele operou a ressurreição do filho da viúva que estava a caminho para ser sepultado. Ele fez um monte de, multiplicou pão, peixe, fez uma série de coisas. Isso para mim, se ele tivesse multiplicado o pão e eu comi desse pão, esse cara tem o dom de toda material do mundo, assim, sabe? Ele pode... Não, você imagina se, por exemplo, os discípulos, por exemplo, se fosse agir de forma racional, Jesus deu aquela ordem: olha, aqui está 5 pães e 2 peixes, né? É isso aí. Aí Jesus falou assim: então, dai agora a vocês a ele de comer. Se fosse você agir de forma racional, você, Senhor, eu vou partir esse pão, quando chegar ali já acabou. Mas você vê que ele ora, dá graça, e à medida que eles partiam o pão, ia dando, e o peixe, a coisa ia se multiplicando dentro do cesto. Então, eles estavam vendo um milagre ali na frente deles. Entendeu? O pão se multiplicando, quanto mais você vê que comeram e se fartaram mais de 5.000 pessoas, que não contavam-se na época nem mulheres e crianças, e o que sobrou ainda encheu 12 cestos. Rapaz, é uma coisa tremenda. O povo viu muito milagre, muito milagre. Mas, pastor, você acha que... Você falou uma coisa, que a gente não viu esses milagres. Nós não somos sensacional, como que é? Cessistas. Sensacionalista. Não, que cessou milagres. Não. Eu não creio que os milagres cessaram. Eu não creio assim. Eu creio que os milagres são algo evidente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Também acho. Eu só acho que hoje em dia, o que acontece hoje em dia, as pessoas não são tão dedicadas
ou não buscam tanto a Deus como se buscava naquela época, entendeu? É. Eu creio que a diferença está mais aí, né? Porque você vê, naquela época não se tinha tantas coisas para ocupar o tempo das pessoas É. e entretener as pessoas como hoje, entendeu? E Hoje 10 horas por dia. É. hoje é muita coisa. Você vê que Elias, quando ele estava lá, ele estava sendo procurado pelo exército inimigo, e o exército inimigo chegou até ele para levá-lo preso a mando de Acabe. E eles falaram assim para Elias: ó homem de Deus, vem, desce, porque vamos levar-te, né? Mais ou menos assim. Aí Elias só falou assim: se eu sou o homem de Deus, que caia fogo sobre vós e vos consuma. E o fogo desce do céu e consome todos eles. Então você vê que o relacionamento com Deus era outro, era outro. E eu acho Mas que hoje em temos. dia você ainda vê muitos milagres, mas em locais assim mais distantes, onde as É, pessoas oram mais, se na, consagram mais. onde está o campo de missão também, né? As pessoas estão convertendo. Mas eu acho que no Brasil, o senhor disse, todo brasileiro já viu manifestação de demônio. Americano nunca viu. Mas No brasileiro, Brasil isso é muito comum. porque o Brasil é campo de missão, ou era por 30 anos. Eu não sei se ainda é tanto, né? Mas acho que na época dos 90, 80, 2000, muita gente estava convertendo. Então tinha essa, talvez mais manifestação sobrenatural, milagres, não sei. Não é verdade. Eu acho que Deus é o mesmo e Deus opera ainda milagres. Agora, o que eu acho que tem faltado É um nóis. pouco, se bem que também é aquela coisa, né? Esses dons são dons concedidos pelo Espírito Santo. Nem toda pessoa tem esses dons como uma evidência. O dom da revelação, o dom da visão, o dom de operar milagres, isso são dons espirituais específicos que Deus dá a determinada pessoa, o dom da cura, orar por pessoas serem curadas. Eu posso orar por uma pessoa e ela ser curada em nome de Jesus, mas não quer dizer que eu tenha esse dom, porque você vê, a pessoa que tem o dom da cura, você vê, Paulo, ao passar, a sombra dele passava sobre os enfermos e os enfermos eram curados O lencinho curava. também, entendeu? Depois ali, acho que foi Pedro e João, diante daquele homem, Não não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, te damos, levanta e anda. E o cara levantou e saiu andando. Então, eu acho que esses dons são dons específicos que Paulo trata sobre isso, os dons espirituais, que são específicos para a realização de prodígios, maravilhas, milagres, essas coisas todas. Mas estão meio escassos hoje em dia. eu acho que é isso, pastor. Lembro que Estevão foi escolhido porque a gente não deveria ser garçom indo para as mesas, não sei o que, traduzindo, né? A gente deveria devocionar nosso tempo à oração e tal, e então eles escolheram outras pessoas para ajudar as viúvas e tal. Ou seja, Pedro e os apóstolos, acho que eles viviam uma vida de oração 24 É, horas. Então, constante, né? então, deve ser por isso, o seu trabalho, 12 horas por dia, aí tem que cuidar, É. tem que cozinhar, eu não vou poder, Não, Deus, a gente hoje, sinceramente, eu já estou no Evangelho desde de 86, quando eu me converti. Eu me converti em 86. A igreja do meu tempo para hoje, mudou muito. Mudou muito. Por quê? Porque eu não vejo mais aquela paixão, eu não vejo mais aquele amor, eu não vejo mais aquele brilho nos olhos, aquele fogo no coração das pessoas, como eu já tinha visto no passado. Você vê, eu não consigo entender como é que uma pessoa cristã
que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, né? A igreja foi chamada para congregar, para estar unida num corpo, né? E a pessoa simplesmente ficar em casa e nunca mais aparecer na igreja. Eu não consigo entender que cristão é esse, que diz ser cristão. Eu leio, eu oro em casa, eu vejo pregação, ouço pregação, ou vejo pela internet. Não importa, isso é acréscimo, mas você não está cumprindo o que a Bíblia diz, que todo cristão tem que congregar. Não Entendeu? existe olho que anda e fala e come tudo sozinho, é um olho, não faz É. nada mais. Então, se é separado do corpo, o olho apodrece e Pois morre. é. Não, eu sinceramente, eu não consigo entender essas pessoas que se dizem cristãs vivendo dessa forma. Some da igreja, nunca mais aparece. É falta da palavra, né, do conhecimento. Eu, sinceramente, pode Então, fazer tudo isso, eu não estou reprovando que a pessoa ouça uma pregação, ou assista uma pregação, ou ore em casa, leia a Bíblia, nada disso. Tudo também isso é fala. muito bom, edifica. Mas, para mim, está em falta com Deus por desobediência à palavra que ele determinou, que todo cristão tem que congregar. Entendeu? Pastor, é pior que isso, pastor. Eu sei que na igreja americana que eu ia, e outras igrejas, essa daqui, cantava louvor, assim, durante o Covid, estava mostrando vídeo dela no apartamento dela com um namorado. Eles viviam juntos, eu não sabia disso. E isso é super aceitável, Normal, é normal. normal, assim. Então, aceitar uma vida de não ir para a igreja já está pior que isso, já está aceitando uma vida de todo mundo viver junto, sem casar. Não, é verdade, é verdade. E Então, a cada dia que passa, o mundo ele imprime certas pressões contra a igreja, para a igreja ir se descaracterizando. Por isso que a igreja ela não pode perder a sua essência. Ela tem que lutar e defender a palavra de Deus, haja o que houver e custe o que custar. Entendeu? Então, hoje em dia, você vê muitas igrejas, os pastores são seletivos nos seus sermões. Eu não posso pregar sobre isso porque eu vou ofender ciclano. Eu não posso falar sobre isso porque eu vou mexer com Beltrano. Então, o cara fica andando em ovos, né? Fica andando ali. Então, qual é a vontade que é feita? A de Deus ou a dele? Entendeu? não tem medo de homens em vez de medo de Deus. Entendeu? Então, está temendo o homem e não está temendo a Deus. Então, Exato. eu não consigo entender certos Jesus, posicionamentos. Jesus ainda perguntou se o Filho do Homem vai encontrar fé na terra quando ele voltar, né? Quando ele voltar, né? É verdade. Mas hoje em dia está complicada a coisa. Mas, meu Deus do céu. Mas, ó, A mim me incomoda, Greg, até o fato da pessoa desaparecer da igreja é terrível. Agora, a mim me incomoda até o fato da pessoa não chegar na hora para o culto, porque eu entendo assim, se a pessoa chega na hora para o trabalho, porque se chegar atrasado vai ser advertido e pode perder o emprego. Se não for o trabalho, vai perder o dia. Por que com Deus a pessoa chega atrasada, a pessoa não comparece, a pessoa desaparece? Por quê? Que com Deus, uma coisa que tem que ser feita é largada assim, de qualquer maneira, sem fazer. Por quê? é o que Paulo fala. Se quando o pecado é abundante, a graça também é abundante, então vamos pecar para que a mesma mentalidade de Deus é misericordioso, ele vai perdoar isso, então eu posso fazer isso. Então, nada a ver. Não, mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é fogo consumidor. Entendeu? Eu ouvi uma pregação um dia desse do pastor Hernani Dias Lopes, eu gosto muito de ouvir pregação dele. Então, ele estava falando o seguinte, ele estava ilustrando da seguinte maneira. Ele falou assim,
tem cristão que vai para o céu, vai ser salvo, mas vai chegar lá chamuscado. Ele se referia ao fato de que, o que diz a Bíblia? Que as nossas obras serão provadas diante de Deus. Ou seja, seremos galardoados por Deus mediante aquilo que para Ele realizamos. Então, a obra de feno, de madeira, de ouro, o que a gente faz será provado. E mediante aquilo que nós fazemos, vamos ter o nosso galardão com Deus. É assim que a Bíblia diz. Então, ele falou o seguinte, e tem muito crente que vai até ser salvo, mas vai chegar lá chamuscado. Porque na hora que a obra for provada no fogo, apresentar o quê? O que fez para o Senhor? O que realizou na terra? Entendeu? Então, como você vê hoje gente que não quer nada, rapaz, não quer fazer nada, não quer se envolver com nada, entendeu? Prioriza tudo na vida, menos a obra de Deus. Entendeu? Sim. Eu fico assim. Eu sei que eu luto contra isso também. A vida, as coisas chamam a atenção. Você vai no trabalho, você vai para casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sempre tem coisas chamando a atenção. E eu só quero falar de Deus para as pessoas. É só isso que eu quero fazer, pastor. Poxa, estudei sei lá, que tipo de profissão que eu podia fazer, que eu podia fazer isso. Mas, uma boa notícia aqui no trabalho, eles estão reescrevendo o nosso contrato. Então, por algumas semanas, a gente está fazendo nada, exatamente nada, todos os dias no trabalho. Então, estou vendo no trabalho uns vídeos de aí eu vi missionários daqui, foram para Timor-Leste, eu vi que era Timor-Leste, que era português, então eu estava vendo isso hoje. Então, estou inspirada, assim, tipo, Deus, será que eu ainda vou fazer isso? Mas, enfim, o mortgage não vai se pagar sozinho, né? Tem que... Não, né? Eu sei. A gente tem... Caiu da erva daninha, sabe? Eu quero ser semente que caiu na terra fértil. Na terra fértil. A gente tem que fazer... A nossa vida, ela tem que ser baseada naquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus falou foi algo bem profundo e aplicável em muitas áreas da nossa vida. Quando ele foi questionado sobre se era lícito pagar imposto a César, o que ele disse? Dá a César o que é César e a Deus o que é dizer. Ou seja, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações para que eu possa sustentar minha casa, minha família, tudo, mas cumprir com meus compromissos que correspondem a César. Mas não posso deixar que isso me falte de cumprir com os compromissos de Deus. Por isso ele foi claro, dá a César o que é de César, mas também dá a Deus o que é de Deus. Então, eu não me alinho com essas pessoas que usam essas desculpas para se isentarem das responsabilidades com a obra de Deus. Sim. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Tempo é uma questão de boa administração. Então, se a gente administrar o nosso tempo de forma sábia, vamos ter tempo para tudo. Então, tem gente que é assim, né? Não falta trabalho porque o patrão vai mandar embora. Não chega atrasado porque vai descontar. Mas na igreja chega a hora que quer, tem uns que nem vêm, tem outros que somem. Entendeu? Sinceramente. Mas a gente só ora, entrega na mão de Deus e Deus é que vai cuidar de cada um, entendeu? Sim. E falando nisso, tem que acordar às 4h30. Então. Tá bom, Greg? Então, que Deus abençoe você. Uma boa noite. Foi bom o nosso papo aí, mais um pouco aí. Sim, foi bom. A gente tem que fazer mais vezes. Que Deus abençoe. Fica na paz. Um abraço aí a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.